O ano era 1945, quando o voo 19 e 5 aviões Grumman TBF Avenger partiram da cidade de Fort Lauderdale, Flórida, às 14h10. Estavam a bordo das aeronaves 14 homens que partiram em uma missão de treinamento. Após cerca de 1h30 em atividade, o comandante reportou que estava perdido. A última transmissão aconteceu às 19h04, e, depois disso, os aviões e os 14 tripulantes desapareceram sem deixar vestígios. O navio Mary Celeste foi encontrado em 4 de dezembro de 1872 à deriva no Atlântico, em meio à rota que fazia entre Nova York e Gênova, Itália. Tudo no seu interior estava intacto, mas os tripulantes haviam desaparecido. Em 1918, um navio cargueiro da Marinha dos Estados Unidos desapareceu com 300 pessoas a bordo e uma carga de 10.000 toneladas de manganês. Apesar dos equipamentos disponíveis, o USS Cyclops nunca enviou pedido de socorro, e nada da embarcação foi encontrado. Mais tarde, em 1941, 2 outros navios irmãos do Cyclops desapareceram sem deixar vestígios no mesmo local. Esses são alguns dos grandes mistérios que o Triângulo das Bermudas esconde. Querem saber um pouco mais sobre esse local? Vem comigo, assista esse vídeo até o final, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vamos lá! O Triângulo das Bermudas é uma região do Oceano Atlântico situada entre as cidades de Miami, San Juan e as Ilhas Bermudas. Essa extensa área ficou famosa depois da ocorrência inúmeros incidentes com embarcações e aeronaves, muitos dos quais desapareceram sem deixar vestígios. As circunstâncias misteriosas desses eventos originou lendas e explicações paranormais que reforçam o perigo de trafegar pelas águas do Triângulo das Bermudas. Há, no entanto, fenômenos naturais que podem nos ajudar a entender o que acontece no Triângulo das Bermudas. Algumas das explicações mais aceitas envolvem a instabilidade do tempo atmosférico, a passagem da corrente do Golfo pela região, e, mais recentemente, cientistas sugerem que a liberação repentina de gases armazenados no fundo dos oceanos afetam embarcações e aviões que, porventura, estiverem passando pela área. Características do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é chamado também de Triângulo do Diabo, o que se deve aos mistérios e lendas que se originaram depois dos acidentes e desaparecimentos com aeronaves e embarcações que ocorreram naquela região. A extensão de sua área não é um consenso na ciência. Enquanto alguns afirmam que a sua superfície é de 1.300.000 de quilômetros quadrados, outros estimam uma área de 3.900.000 de quilômetros quadrados. O único ponto em comum é, de fato, a sua localização. A área onde fica o Triângulo das Bermudas é conhecida por ser rota de grandes tempestades tropicais e ciclones que se formam na região central do continente americano, o que resulta em um clima bastante instável. Apesar disso e a despeito da fama que adquiriu, o Triângulo das Bermudas sustenta um intenso tráfego diário de navios e outras embarcações que têm como pontos de partida ou de chegada a costa leste dos Estados Unidos e a América Central. Outro aspecto importante do Triângulo das Bermudas é a passagem da corrente do Golfo. Essa corrente marítima é responsável pelo aquecimento de uma parcela das águas do Atlântico Norte e tem origem no Golfo do México. A presença dessa corrente está associada à ocorrência de furacões, ou tempestades tropicais, com maior incidência de pluviosidade e ventos fortes, e também a formação e intensificação de nevoeiro, que reduz a visibilidade tanto nos oceanos quanto no continente. Por que o Triângulo das Bermudas é considerado um dos lugares mais perigosos do mundo? O Triângulo das Bermudas é considerado perigoso em função da ocorrência de inúmeros desaparecimentos sem explicação de embarcações e aeronaves, incluindo veículos militares pertencentes ao governo dos Estados Unidos. Estima-se que 50 navios e 20 aviões sumiram sem deixar vestígios na região. É importante pontuar, entretanto, que esses não são números oficiais. Considerando as características naturais do Triângulo das Bermudas, podemos afirmar que essa região do Atlântico Norte oferece perigo em decorrência das condições climáticas e atmosféricas e da dinâmica das correntes marítimas, que, como vimos,
é dominada pela corrente do Golfo. A formação de nevoeiro sobre as águas do mar, ondas de grandes magnitudes e a formação ou passagem de tempestades tropicais no Triângulo das Bermudas estão entre os perigos naturais encontrados naquela área. O mistério do Triângulo das Bermudas. Diversas teorias foram elaboradas para tentar explicar os mistérios que cercam o Triângulo das Bermudas. No entanto, nem todas elas apresentam fundamentos lógicos ou científicos para solucionar os desaparecimentos que ocorreram na região. Monstros marinhos, a presença de objetos voadores não identificados, OVNIs, cidades perdidas, como Atlântida, fenômenos sobrenaturais e até mesmo a presença de portais para universos paralelos são algumas das explicações apresentadas, mas não comprovadas, para os mistérios do Triângulo das Bermudas. Diversas teorias foram elaboradas para tentar explicar os mistérios que cercam o Triângulo das Bermudas. No entanto, nem todas elas apresentam fundamentos lógicos ou científicos para solucionar os desaparecimentos que ocorreram na região. Além disso, muitas explicações científicas conseguem elucidar o mistério do Triângulo das Bermudas. Explicações para os desaparecimentos nessa região. Um dos fatores que contribuem para essa causa são as mudanças bruscas nas condições do tempo ocasionadas pela corrente do Golfo, com tempestades severas e elevada nebulosidade. Além disso, a passagem dessa corrente leva à formação de ondas muito altas que podem provocar acidentes em grandes proporções. A presença de bancos de areia em áreas de águas rasas e recifes de corais também são possíveis causadores de acidentes nessa região. Já para as aviações, uma boa parte dos acidentes acontecem por conta da liberação repentina de gás metano, resultante da decomposição de matéria orgânica e que fica armazenado em depósitos no fundo dos oceanos, provocando explosões capazes de interferir no motor de aeronaves. E agora uma pergunta para vocês: quem nomeou essa região no século XV? Deixem sua resposta nos comentários abaixo. Em resumo, embora o Triângulo das Bermudas tenha sido envolto em lendas e teorias intrigantes, a maioria dos desaparecimentos pode ser explicada por condições naturais e falhas humanas. Ainda assim, esse local é rodeado de mistérios sem soluções que estamos longe de conseguir resolver. Mas de uma coisa sabemos com certeza: aquela região tem algo que ainda não conseguir decifrar, e quando conseguimos, todos aqueles desaparecimentos e acidentes sem soluções não passarão de pequenos detalhes. Obrigado por terem assistido até aqui, deixem o like e se inscrevam no canal, fiquem bem e até o próximo vídeo.